Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos à resolução de mais um exercício de matemática. Dessa vez eu selecionei o exercício que apareceu na prova do Enem, um exercício envolvendo geometria. Então, novamente, vamos dar uma olhada no enunciado da questão e depois vamos conversar um pouquinho a respeito dessa questão. Então, olhem só. O enunciado diz o seguinte: a rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o topo mais alto da rampa é. Então, turma, percebam que o enunciado está descrevendo uma situação geométrica onde não temos o desenho. Então, a primeira providência que você tem que tomar é fazer o desenho. Então, desenhe exatamente o que o enunciado está descrevendo para você. Então, fica mais ou menos assim. Eu tenho uma rampa, ok? Percebam que a rampa, na sua parte mais alta, olhem para a figura, tem uma altura de 2,2 metros. Turma, detalhe importante. Lembrando que a altura sempre forma ângulo de 90 graus com o solo, portanto, aquele ângulo é um ângulo de 90 graus, ok? Então, o paciente começa a subir a rampa, a distância que ele percorreu sobre a rampa é aquele segmento em vermelho. Ele percorreu uma distância de 3,2 metros, ok? Após percorrer essa distância, ele se encontrou a uma altura de 0,8 metros. Então percebam que, novamente, como 0,8 está representando a altura, o ângulo formado com o solo é obrigatoriamente um ângulo de 90 graus, ok? E o enunciado pergunta, qual a distância que falta para ele chegar até o topo da rampa? Então, olhando para o desenho, eu destaquei aqui esse segmento em amarelo para você, que é a distância que falta para ele chegar até o topo da rampa. Vamos chamar essa distância de x, como é um valor desconhecido, ok? Então, fechando o triângulo aqui, percebam que temos um triângulo em vermelho, ok? Esse triângulo eu tirei ele fora do desenho aqui para você, ele está na parte inferior do desenho. Percebam que é um triângulo retângulo, um dos catetos vale 0,8 e a hipotenusa 3,2. Pegando a rampa como um todo, temos a formação de um outro triângulo que eu coloquei em amarelo. Então, vamos dar uma olhada separadamente nesse triângulo, como ele fica. Percebam que esse triângulo também é um triângulo retângulo, ok? Um dos catetos é a altura total da rampa, que vale 2,2. Agora, muito cuidado. A hipotenusa desse triângulo retângulo é justamente a distância que o paciente caminhou inicialmente, que é 3,2, mais a distância que falta para chegar até o topo, que é uma distância x, ok? Então temos dois triângulos ali. Agora na próxima imagem, vamos dar uma olhada apenas nesses dois triângulos separadamente para ver qual conclusão que a gente pode tirar desses dois triângulos. Então estão aqui os dois. Percebam que esses dois ângulos são iguais, são dois ângulos de 90 graus, ok? E esses outros dois ângulos, eles também são iguais, porque é o ângulo inicial, é a inclinação inicial da rampa. Logo, esses dois triângulos têm dois ângulos iguais. Consequentemente, os dois ângulos lá de cima, esses dois ângulos também vão ser iguais. Então, só relembrando que quando dois triângulos têm os ângulos correspondentes iguais, esses dois triângulos são semelhantes. E o que acontece com dois triângulos semelhantes? Os seus elementos são proporcionais. Então eu tenho que a altura do triângulo amarelo vai ser proporcional à altura do triângulo vermelho. Ou seja, 2,2 está para 0,8. Assim como a hipotenusa do triângulo amarelo, que é x mais 3,2, vai ser proporcional à hipotenusa do triângulo vermelho, que é 3,2. Logo, montamos uma proporção. Então, lembrando que para resolver uma proporção, basta multiplicar cruzado. Então, olhando para a imagem, fica 0,8, que multiplica x mais 3,2. E do outro lado fica 2,2, que multiplica 3,2. Fazendo a distributiva, 0,8 vezes x, 0,8x. 0,8 vezes 3,2 dá 2,56.
E do outro lado, 2,2 vezes 3,2 fica 7,04. Percebam que é uma equação simples do primeiro grau. Relembrando que para resolver uma equação do primeiro grau, basta colocar todo mundo que tem x para um lado, quem não tem x jogamos para o outro lado. Então, voltando na imagem, temos que 0,8x é igual a 4,48. Jogamos o 0,8 dividindo para o outro lado, logo encontramos o valor de x. O valor que falta para a pessoa chegar até o topo da rampa é um valor de 5,6 metros. Então tá aí. Uma questão envolvendo semelhança de triângulo. Semelhança de triângulo é um assunto bem recorrente em provas de vestibulares. No Enem é sempre cobrado também, então é um assunto bem importante. E lembre-se, em triângulos semelhantes, os seus lados são proporcionais, ok? Então com essa proporção dá para resolver a maioria das questões envolvendo semelhança de triângulo. Então foi isso, espero que tenham gostado. Nos vemos num futuro não muito distante na resolução de uma outra questão. Aquele abraço!